sobre relevo, a gente começa discutindo sobre rochas. Professor, rochas? Isso. Vocabulário popular, pedra. Só não fala com alguém da área que é isso, que eles ficam meio pé da vida. Tá bom? Rocha. Rocha, a gente fala que ele é um composto inorgânico formado por minérios. Por minerais, desculpa. Rochas é um composto inorgânico formado por minerais. Tá claro? Um jeito bem simples de entender rocha seria um composto mineral natural e sólido a temperatura ambiente. Então isso determina rochas. E rochas são divididas em 3 tipos. A primeira delas é a cristalina, também chamada de ígnea ou ainda chamada de magmática. Então são 3 tipos de rochas com 3 nomes possíveis, tá bom? Cristalina, ígnea ou magmática, que ela é formada a partir do resfriamento. Vamos colocar aqui, resfriamento do magma. E aí vai depender em qual tipo de ambiente ela vai se formar para determinar ou para definir o tipo de rocha que ela é. Pessoal, como assim? Ela vai ter 3 subdivisões. A primeira é chamada de intrusiva ou ainda chamada de plutônica. É aquela que se forma no interior da crosta, ok? Então esse aqui fala de um resfriamento / solidificação lenta. Tranquilo? É um resfriamento ou uma solidificação lenta. Então ela é formada a partir do esfriamento lento do magma. Como exemplo aqui, um exemplo que a prova gosta muito. Ah, professor, o da chuva? Não. Tá? Chover granito, você aproveita e reforma a cozinha, né? Granito não, granizo, beleza? Então você vai ter aqui o exemplo de rocha cristalina, ígnea ou matemática, intrusiva ou plutônica. A segunda que a gente coloca aqui é chamada de rocha extrusiva. Ela também é chamada de efusiva ou ainda chamada também de vulcânica. O nome mais usado é a vulcânica, tá bom? Então ela tem esses 3 nomes: extrusiva, efusiva ou vulcânica. Todas elas são cristalinas. E essa aqui, você tem um resfriamento rápido. Ela vai se esfriar rapidamente, ela vai ter um processo de resfriar mais rápido, o que torna ela uma rocha mais homogênea, de cor escurecida. E aqui a prova gosta de usar como referência o basalto, ok? Que é uma rocha vulcânica formada pelo resfriamento da lava. A questão vai envolver o resfriamento rápido da lava. Por favor, lava vulcânica não tem R, tá? Não é larva. Tá bom? Larva, não, lava. Então você tem a intrusiva, que forma no interior da crosta. Essa aqui, ela vai estar no interior da crosta, enquanto essa aqui forma diretamente na superfície. Então você tem essa característica. E um terceiro tipo de rocha cristalina que a gente coloca é a hipoabissal. A hipoabissal, ela é uma rocha intermediária entre as outras duas, ok? Então vamos colocar aqui que ela é uma rocha intermediária. Basicamente eu nunca vi uma questão pedindo a rocha hipoabissal, mas por desencargo de consciência a gente coloca como referência o diabásio, tá? São apenas alguns exemplos. Ah, pessoal, a prova vai me pedir o nome de uma pedra específica? Não. Ela vai te pedir as características
Então é formada a partir do resfriamento da lava, o resfriamento do magma. Tá claro? E aí, um outro tipo que a gente coloca do lado de cá é a chamada rocha sedimentar. Ah, esqueci de uma coisa. Rocha cristalina será representada por cruzinhas, tá bom? Graficamente falando, um relevo formado por rocha cristalina, ele tem essa representação gráfica por cruzinhas, ele vai ser representado por cruzinhas. Já a sedimentar, ela vai ser representada por camadas horizontais. Então você vai ter aqui a formação de camadas indicando períodos de depósito. Onde cada camada dessa indica um período diferente de acúmulo de material, tá? A sedimentar, ela é formada a partir da consolidação dos sedimentos. Sedimentos é material originado a partir do desgaste das rochas ou dos solos. Pessoal, como assim? É muito comum fazer uma confusão entre sedimento e solo. Qual que é a diferença? Se está fixo, não é transportado facilmente, é solo. Se estiver solto, se estiver desagregado e é facilmente transportado, seja transportado pela água, seja transportado por vento, ou desloca pela gravidade simplesmente, é sedimento. Situação: areia da praia, areia de margem de rio, é sedimento. Nasceu matinho, é solo. Capinou o matinho, ficou solto, volta a ser sedimento. Tá claro? Tá? Terra misturada com pedra, esse negócio. Tá solto? Sedimento. Tá fixo? É solo. Tá bom? Então a sedimentar, ela é formada a partir da consolidação dos sedimentos. Se você olhar aqui o conglomerado, você vai ver que você tem o material que era terra e pedras no meio. Sedimentos. Tá claro? Endureceu, virou pedra novamente. Tranquilo? E aí, 3 subtipos também. Você tem a sedimentar detrítica, que é aquela forma de outras rochas. Então a gente vai ter característica dele, é formada por fragmentos, pedaços, ok? Coloco aqui mais como exemplo o arenito, que é formado a partir da areia, tá? Você vai ter a rocha sedimentar orgânica, que ela resulta da mineralização da matéria orgânica, que pode ser inclusive a fossilização. Então aqui você vai ter o carvão mineral, ok? Lembrando que ele é fóssil, e aí nos remete à seguinte situação: fósseis são encontrados exclusivamente em rochas sedimentares. Não se encontra fóssil em outro tipo rochoso. Qualquer fóssil, qualquer um deles, seja combustível ou não, só é encontrado em rochas sedimentares. Combustível ou não, fóssil se encontra em rochas sedimentares. Tá? É possível, apesar de deve dar um trabalho absurdo, encontrar fóssil de qualquer ser vivo que já existiu. Pessoal, como assim? Existe fóssil de bactéria? Existe. Quero ver encontrar. Que existe, existe. Tá? Fóssil de vírus? Ok, existe. Qual que é a ideia para se formar fóssil? Um fóssil refere-se ao soterramento de matéria orgânica em ambiente
anaeróbio em escala de tempo geológico. Tá claro? Então a ideia é matéria orgânica ser enterrada em ambiente onde não há oxigênio. Se houver oxigênio, a matéria vai decompor. Apesar de ter decomposição também anaeróbica, mas o principal requisito é essa. Por isso, todo fóssil é encontrado exclusivamente em rocha sedimentar. Apareceu fóssil, rocha sedimentar. Não há petróleo no fundo do oceano. Você vai achar petróleo no mar, no oceano não. Tá bom? Porque o fundo do mar é cristalino, o fundo do oceano é cristalino. Tá claro? Ah, professor, Minas Gerais tem petróleo? A maior parte do território, não. Por quê? Estrutura cristalina. Tranquilo? A gente tem aqui em Minas cristalino e metamórfico, mas não vai a possibilidade. Você pode achar algum lugar que ainda tem rocha sedimentar que tem a possibilidade, mas vai lembrar de outros, vai depender de outros fatores. E a última, rocha sedimentar química. Está associado à decantação de sais. Saúde. Decantação de sais. Tá claro? Então a rocha sedimentar química vai estar associada a ambiente marinho. Beleza? A gente coloca como exemplo aqui o dolomito. Tá? Detalhe, rocha sedimentar química, ela tem simbologia própria, tá? Pessoal, como assim? Apareceu um desenhinho assim, parecendo um murinho de tijolo sem reboco, é rocha sedimentar química. Tá claro? Rocha sedimentar química. Tá, e aí? É nesse tipo de rocha que a gente vai ter as grutas. Tá claro? É em rocha sedimentar química que se forma a maioria das grutas. Lembrando que arenito pode ter cavernas, tá? Lá também tem calcário, tem grutas. E aí o que vai indicar para você que é rocha sedimentar química? A presença do estalactite e o estalagmite. Esses são os indicativos de rocha sedimentar química. Então, se vocês já foram aqui na região metropolitana, região vetor norte de BH, né, vamos colocar Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, tá? Vespasiano, Baldim, Capim Branco, aquela região ali, já deve ter feito turismo em alguma gruta ou caverna, tá? Aquele tipo rochoso é calcário. É uma rocha sedimentar química, tá bom? Região do BH Shopping também tem, região chamada Lagoa Seca. Então você vai ter esse tipo de formação lá. Quem já foi à caverna deve ter visto. O do teto, estalactite, e o do chão, estalagmite, tá? Macetão, para quem tiver dificuldade de lembrar disso, o Tite não é o treinador do Brasil, tá? Fica no teto. Beleza? O Tite está no teto. Tá claro? Então essa é a característica da rocha sedimentar química. Detalhe, ela tem maior facilidade de se dissolver, de reagir com a água. Então, a água do lençol freático, onde tem esse tipo de rocha, em geral, não é potável, tá bom? Ela não é adequada ao consumo por excesso de carbonatos, tá bom? Regiões onde tem esse tipo de rocha, a água do lençol freático, em geral, não é potável, por excesso de carbonato. Tá? Não sei se alguém já foi, já teve ou conhece alguém em Sete Lagoas, por exemplo. Se o chuveiro ficar pingando, dá estalactite no chuveiro. Tá? A quantidade de calcário que tem na água. Tá? Calcário é matéria-prima do cimento. Então, onde há extração de calcário, você vai ter cimenteira. Se alguém já foi no rodeio de Pedro Leopoldo, passa por umas trocentas cimenteiras daqui até lá. Passou a cidade do Galo ali, só tem fábrica de cimento. Você fala assim de grutas. Sim. Se fosse, por exemplo, uma nascente. Também na água não é potável, não é indicada para consumo. Porque o calcário, ele reage facilmente com a água. Então a água fica com alta concentração de carbonatos em geral, principalmente os calcários. Se você tomar, você vai estar com excesso de sal, podendo até causar cálculos. Pô, cara, então tá tudo com sal, né? Geralmente... De
Água de nascente é tudo potável, pode pegar lá e beber. Não é não. Esse é um equívoco muito grande. Mas é muito grande mesmo. Tá? Dependendo da estrutura geológica, que é o que a gente está discutindo aqui, não vai ser não. Nordeste, por exemplo, ela tem excesso de cloreto de sódio, sem ter o sabor salgado. Você está falando que ela é sedimentar, ou seja, igual você falou, de matéria orgânica, essas coisas assim. Sim. No caso Do calcário. Não, eu falei, esqueci o nome. Da água. Da nascente. Da nascente. Ela não vem mais assim de grande. Uma pedra que na pedreira sai bem mais dali, entendeu? Não sai de. Água cristalina não é sinônimo de água potável. Não pode fazer essa confusão. Ela pode estar cristalina e não ser potável. Que é o caso que acontece. Por que que acontece? O solo filtra? Filtra. Mas material solúvel não se separa por filtração. Se eu pegar a água do mar e colocar no filtro de barro, ela vai continuar salgada? É a mesma lógica. Como ela está infiltrando na chuva, ela vai dissolvendo calcário, onde começa a formar as grutas. Entendeu? Se está dissolvendo, está nela, a filtração não vai separar. Então, quando ela volta para a superfície, que ela vem do lençol freático de volta para a superfície, que é a nascente, ela está rica em calcário. Então, o consumo contínuo, tomar uma vez na vida, outra vez na morte, sem problema. Aí é foda. Aí complica muito. Entendeu? Tanto que você vai nesses municípios que eu falei, todo mundo tem um galão de água mineral em casa. O pessoal fala, nossa, a água aqui tem um sabor ruim. Já está errado para ter sabor, né? A água aqui tem um sabor ruim, é meio saloba. Aí você começa a ter esse problema. E dependendo da pessoa, inclusive pet também, tá? Cachorro, gato, pode desenvolver cálculo. O mais comum é o renal. Tá? Onde tem, pode ir lá que quando o pessoal anuncia sítio para essa região para vender, eles nunca falam da água. Hã? Não vai falar da água. Mas por que não? É algo que teoricamente vai desvalorizar. Entendeu? Grutas não tem nem entrada, de vez em quando ela desaba e forma lagoa. Exemplo, Lagoa Santa. Aquela lagoa lá do meio lá chama-se uma dolina, que encheu d'água, virou uma lagoa. Tá? 7 lagoas tem 6. Uma secou. 6 voltaram. Quando eu fui lá, estou secando. Tem. Tá? Mas lembrando que vai formar dentro da caverna. A água tem que pingar do teto no chão. Ela não vai nascer do chão e vir crescendo, não. Entendeu? Não vai rolar isso, não. Qual que é a ideia? Na hora que você tem um alívio de pressão, então um pouco da calcário precipita lá. Na hora que ela pinga no chão, um pouco pinga, fica ali também. E isso no tempo geológico, ele vai crescendo. Até que emenda um com o outro. Por isso que é sempre um na direção do outro. Você tem um estalactite no teto, tem um estalagmite no chão, equivalente. Entendeu? Aí você vai lá, a ideia é que você não pode colocar a mão por causa da composição química da mão, vai ter reações, pode retardar o desenvolvimento, o processo tal. Tem a questão da conservação, tá? Mas o fenômeno de formação, o processo de... Beleza? Então você vai ter esse tipo de situação aqui, formação de estalactite, estalagmite. Em geral, né, a água não é potável. Tá? A pessoa, se eu for lá e tomar uma vez, de boa, sem problema nenhum, tá? O problema é o consumo contínuo. Tá bom, professor? Cozinhar. Não. Usa água mineral. De novo, por quê? Quando você está cozinhando, a água evapora, o calcário ficou. Tá claro? Até para lavar roupas mesmo, o pessoal de lá usa água mineral também. Deve ser caro pra cacete para fazer isso. Depende da pedra. Tá? Porque os minerais que vão estar na rocha, os minerais que vão estar na água, é o mineral contido ali no solo. Aí vai depender, esse mineral, ele é ou não solúvel em água? Se ele for solúvel, ele vai enriquecer a água com ele. Entendeu? Era isso? Tá? E aí, tem a água da chuva, não é potável. O que vai tornar a água do lençol freático, a água da nascente, potável, é os... E na rocha que está lá de baixo, se a rocha for solúvel ou permeável.
Tá? Então aí quando ela volta para a superfície, ela vai voltar com sais dissolvidos nela. E aí regiões onde tem isso, pode, o que acontece na maioria dos casos, ela está com excesso de carbonatos. Tá bom? E aí ela passa para o nível de não potável. De novo, água cristalina é mais uma ideia comercial. Ela não precisa ser cristalina para ser potável. Na região da Serra do Espinhaço, ali próximo a Gouveia Diamantina, fala que é cor de Coca-Cola. É ligeiramente amarronzada. Se você vê ela no poço, ela é pretona. Você põe no copo, ela fica marrom. É potável? Sim. De grande qualidade. É, porque a gente tem essa ilusão urbana que para ser potável tem que ser cristalina. É porque depende do mineral que tem. Aí o mineral vai dar coloração à água. Então ela fica, na verdade, um marrom amarelado. Tá? Pessoa, você tomou? Óbvio. O professor falou, essa água é potável. Eu falei, enchi meu... Tomei. Tô vivo até hoje. Né? Não morri, então tô aqui. Beleza? Tá, professor, você é louco, eu não sou. Tá. Quem nunca? E, professor, como assim? Vocês tomam água de torneira da Copasa, não tomam? Professor, você não toma não? Claro que eu tomo. Tá jogando bola na rua, tem lá alguém com a mangueira? Vai lá e toma. Quem nunca perdeu a tampa do dedo no asfalto? A outra é a rocha metamórfica. A rocha metamórfica é aquela que se forma a partir da transformação de rochas pré-existentes, tá bom? Pessoal, como assim? Ela vai se formar devido ao aumento de pressão e temperatura. Que rochas metamórficas se formam causadas pelo aumento de pressão e temperatura. O aumento de pressão e temperatura forma o que a gente chama de rochas metamórficas. Tá claro? É uma pedra que está pronta. Beleza? Pessoal, como assim? Vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. O argilito, que é uma rocha sedimentar, ela acaba se transformando na ardósia, que é uma rocha metamórfica. Tá claro? Então você vai ter o argilito se transformando na ardósia por um processo de metamorfismo. Ali a gente tem o micaxisto, que é um exemplo de rocha metamórfica. Tá claro? Ficou claro até aqui? Beleza? Fechamos aqui então rochas. Qual parte eu posso apagar? Primeira? Sim. Se eu não me engano, você falou que as rochas sedimentares químicas são formadas em oceanos? Não. Sim, a maioria delas são formadas em oceanos. Então, o pré-sal ele é químico, não orgânico? O pré-sal não. O pré-sal que você deve estar falando, acredito eu, que a questão do pré-sal ser orgânico, é o petróleo. Então, ele é orgânico. Ele é um fóssil. Então, é uma exceção que se forma... Não, essa aqui vão formar no mar, exclusivamente. Praticamente exclusivamente. Não vou falar exclusivamente que está forte, mas predominantemente no mar. Essa aqui pode formar em qualquer lugar, inclusive no mar. Eu tinha entendido que você falava que a orgânica era só em... Não, porque a orgânica tem que ser em ambiente sem oxigênio. Então o mar pode... Entendeu? Essas duas aqui, elas... Desculpa. Essas duas pode formar em qualquer lugar. Essa aqui, predominantemente, no mar. Tá bom? E tem que ser no mar longe da praia. Porque o mar na praia, perto da praia, tem onda. E aí, como é decantação, então ele não vai rolar. Sim, de uma certa forma, sim. Tá? Quando você falou do pré-sal, veio a preocupação. Por que chama pré-sal? Qual o nome, porquê do nome pré-sal? É antes do sal. Então quer dizer que está abaixo ou acima do sal? Abaixo. Em geologia é ordem de depósito. Tá? Então o que chegou primeiro fica por baixo. Tá claro?
E aí, chama pré-sal porque logo acima dessa camada de petróleo tem uma camada de sal. Essa camada de sal, rocha sedimentar química. Entendeu? Por isso que quando você falou pré-sal, eu fiz uma certa ressalva. O petróleo é orgânico. Está no meio de arenito. E acima deles tem o sal. Tá? O que eu esperei um questionamento é... Eu não falei um monte de município da região metropolitana aqui? E a gente falou que ele forma no mar. Conseguiu linkar? Então toda essa região que a gente encontra hoje já foi uma região marinha e longe da praia. Tá? É muito velho? Sim, é mais velho que a Pangeia. Tá claro? É por isso que a gente sabe que foi marinho. Beleza? Não sei se alguém conhece a região ali da zona sul de Belo Horizonte, região da Lagoa Seca. Lá é chamado de Lagoa Seca porque era calcário, tinha uma lagoa e ela secou. Tá, e onde é isso hoje? Onde hoje está a estrutura do shopping. Doideira, né? Pessoal, a lagoa pode voltar? Não creio. Espero muito que não. Tá, espero muito que não. Tá bom? Mas é esse tipo de informação. E aí a gente fala do relevo. Um relevo, a ideia das formas, tá? E aí o relevo resulta de processo endógeno e processo exógeno simultaneamente. Tá claro? Endógeno, exógeno e o tempo. Lembrando que tempo, a gente está falando de tempo geológico. Ok? Então, são os 3 fatores do tempo. Para facilitar a nossa vida, endo quer dizer dentro. Então, é uma força interna. Relevo vai resultar de uma força interna. Exo quer dizer fora. A externa. Endógeno constrói, forma. O exógeno modela. Professor, como assim? A pedra, por exemplo, ela passa por um processo de apodrecimento. Vamos colocar esse apodrecimento entre aspas por questões conceituais. Mas se você pegar uma pedra, colocar ela no seu quintal e esperar ela apodrecer, você apodrece, ela continua pedra. Tá bom? Não compara tempo humano com tempo geológico. Como assim? Belo Horizonte foi planejada, construída, executada já tem um século e a Serra do Curral continua lá. Como é que é? Belo Horizonte foi planejada, construída, já tem um século de existência e a Serra do Curral está do mesmo jeito. Tá? Isso a gente está falando de escala de tempo humano e escala de tempo geológico. No caso do relevo, o que interessa é o tempo geológico. Se o processo endógeno predominar, o relevo vai sendo construído. Se o projeto exógeno, se o processo exógeno, ele vai ser modelado, ele vai ser desgastado. Só tem a frente, né? Que tá igual, porque atrás... atrás aí foi ação humana, né? A gente não pode falar de força natural, que ali não foi, né? Eu acho, sinceramente, que a Serra do Curral é um holograma, não existe mais não. Se você passar correndo ali, você cai lá em Nova Lima, por dentro da serra. Sabe não? Afonso Pena, chegar na Praça 7, você olha para o sul. Tem a Praça do Parque, Parque das Mangabeiras. Só sei casa, pirulito e cursinho. Tá bom. Eu já conheço isso. Se você olhar pela janela, você vai ver uma pontinha dela. Tá lá em cima, né? Mas enfim. Constrói ou forma, e esse aqui modela ou desgasta. Tá bom? Toda vez que falar de endógeno, todo o processo endógeno vai estar relacionado a tectonismo, tá bom? Processo endógeno, ele vai estar relacionado ao tectonismo, sim. Tá bom?
ele vai... Ah não, lá está em forma de texto, não está em forma de esqueminha não. Tá bom? Então, ele... Deixa eu apagar isso aqui para não fazer confusão, né? Então, tectonismo. Falou de processo interno, é tectonismo. Tá? Tectonismo, professor, como assim? São as placas tectônicas. Falou de processo interno, são placas tectônicas. Em qualquer lugar da placa? Não. Nas bordas. Processo endógeno vai alterar suas bordas das placas tectônicas. Meio da placa tectônica não há formação do relevo por processo endógeno. Exemplo, Brasil. A gente está bem no meio da placa. Então aqui não envolve nada relacionado a tectonismo. Tá bom? São falhas geológicas ou acomodação de camadas, depende de onde. Em São Paulo foi acomodação de camada, em Montes Claros foi uma falha geológica. Tá? Por isso que o nosso terremoto, quando ocorre, são bem brandos. Em Montes Claros ocorre muito terremoto. Porque lá a placa tectônica está trincada, mas não a ponto de gerar um desastre. Ah, professor, mas foi lá em Moc que teve a primeira morte por terremoto no Brasil. Primeira e única até hoje. Mas a morte foi por questão social. Por quê? A construção não tinha estrutura. Então o chão tremeu, a casa desabou em cima do morador. Se não estiver enganado, era uma adolescente, se não estiver enganado. Os caras fazendo churrasco lá, né? A gente filmando assim na hora do terremoto, os caras tudo saindo fora da churrasqueira, tremendo mesmo, balançando. O chão vibra. E aquilo ali é um terremoto fraquinho. Tá? O forte, o prédio não aguenta, o prédio torce. O prédio ele começa a quebrar, a trincar. Tá? Pessoal, quando está começando um terremoto, o que você faz? Coleguinha, curte. Uma vez eu tava lá, eu senti, tipo... O chão dá uma tremida. A casa tá tremendo, aí depois no outro dia o pessoal falou, teve um tremor, tipo, falei, vai. Tá, rola. Pessoal, é angustiante, pessoal. Sim. Primeiro, pessoal, vou correr. Você não consegue, o chão não tá firme. Tá, você não consegue correr. Tá? Você cai. Lembrando que terremoto não mata ninguém. Porque um monte de mortos não foi o terremoto que matou. A consequência das estruturas que desabaram e não resistiram ao tremor. Então, se você estiver numa área de vegetação, não precisa ser plana, você está numa área de morrinho e o epicentro não foi ali, você vai cair, né? No máximo, se for morro, vai rolar morro abaixo, né? Acabou o terremoto, você levanta e está de boa, sacode a poeira e continua a vida. Tá? Aí está no meio urbano, desabou um prédio em cima de você. Beleza que não foi o tremor diretamente que te matou? O tremor causou desabamento, te feriu gravemente. Oi? A galera corre para debaixo da mesa. Se o teto desabar... Isso. Mas qual que é a ideia de esconder embaixo da mesa? Evitar que objetos dependurados caiam em cima de você e machuca. Tá? Se cair os objetos que estão dependurados, e aí você está protegido. Mas o problema é que você não consegue descer do prédio, né? Pessoal, como assim? O troço está balançando, você não consegue. Mas, de novo, você ia perguntar algo? Tipo assim, no total. Como assim? Aí uma formação errada. Não, nós vamos chegar, quando chegar em placas tectônicas, que é o nosso objetivo hoje, a gente vai falar os tipos de contatos que existem entre as bordas, que é onde dá todo esse fenômeno. Entendeu? Que ela tem 3 tipos de contatos diferentes. Entendeu? Então a gente vai chegar neles lá. Tá, geno vem da palavra gênese, que é início, origem ou formação. Então origem de dentro, origem de fora. Tá? São as bordas da placa, ou seja, isso que vocês estão aqui, os terremotos, tá? E os vulcões também vão estar associados a fator interno, tá? Terremoto e vulcão interno. Oi? Maremoto é quando o terremoto está na água. Tá claro? Se quiser colocar aqui barra maremoto, não tem problema não. Muito difícil acontecer aqui no Brasil, maremoto, né? A gente está no meio da placa, então aqui tem nem jeito, tá? Se a gente está no meio da placa, fenômeno interno aqui, não. Tá bom? A diferença entre maremoto e tsunami. Maremoto é a propagação dessa vibração, que a gente vai chamar de onda sísmica, pela água.
A água vai vibrando junto com o continente que vibrou. Tsunami são ondas que têm mais de 7 metros de altura. Então, o tsunami pode ser uma consequência do maremoto. Não é sinônimo. Tá bom? Posso ter maremoto sem tsunami? Pode. Depende da distância do epicentro até a praia e depende da intensidade do tremor. Tá? E posso ter tsunami sem ter maremoto? Posso. Questões climáticas podem resultar em tsunami. Tá bom? Se a onda marinha deu mais de 7 metros, independente do motivo, é tsunami. Tá? Ah, tive um maremoto. Necessariamente haverá o tsunami? Não. Onde foi o maremoto? Qual foi a intensidade dele? O maremoto não tremou. Na verdade, o que treme é o fundo do oceano. Tá? Ele pode tremer por movimentos verticais, horizontais, indiferente disso. Quando eu tremo aqui, a água que está em cima treme junto. Aí essa onda vai propagando. Entendeu? E só vai formar a onda, e aí gera o problema da confusão da física, porque essa propagação de energia é chamada onda. Certo? E aí quando vai gerar a onda do mar, à medida que ele vai ficando raso, ele vai ganhando altura. Se a altura ultrapassar 7 metros, tsunami. Tá? E aí, pessoal da física, acho que é a Diz aqui da física para vocês, né? Vai chegar lá no conteúdo falando que, ó, onda não transporta matéria, onda transporta energia. Então, se é que você estiver mergulhando lá no fundo do oceano, lá pro oceano afora, a onda passa, você nem percebe que rolou. Tá? Mas se você tá na praia e aí a onda da água quebrou em você, corre. Tá bom? Corre. Não quer pegar uma onda, vai por baixo dela, né? Por esse motivo, ela não transporta matéria, ela transporta energia, tá? Pessoal, e daí? Situação, quando vai ter o tsunami, o mar recua para dar altura. Tá? E aí? Quando a pessoa é desinformada, o mar vai recuando, a pessoa vai acompanhando. Aí vem a onda grande e quebra em cima dela. Tá? Pessoal, o que está fazendo? O mar está recuando, você vai, tchau mar, né? Vou caçar o prédio mais alto da região aqui e vou subir nele. E torcer para ele aguentar a pancada. Não é? Preferencialmente em silêncio para não tumultuar a saída. Não é? Só fala com a pessoa que está comigo que vamos vazar? Sem dar esparro, vamos vazar. Por que vazar? O sol tá quente, estou começando a ter insolação, vamos sair rapidão pela tangente, rapidão. Tá? Se tiver um morro, dê preferência ao morro no lugar do prédio. Se tiver um morro no prédio, fantástico. Desculpa, um prédio no morro, fantástico, né? Vai lá na cobertura do prédio e assiste o negócio de camarote. Tá bom? Tá, pessoal, e daí? Mas isso é tudo questão endógena e vai estar relacionado às bordas das placas, tá? Vai estar relacionado às bordas. Já o exógeno, o principal agente exógeno é a atmosfera. A atmosfera vai esculpir o relevo, tá? Ele vai ter esse processo de esculturar o relevo. Duas situações. Você tem a primeira chamada de intemperismo ou meteorismo, vai atacar diretamente as rochas. E você tem a situação da erosão, que ataca diretamente os solos ou os sedimentos. Tá ok? Situação aqui para ficar bem simples de entender. Se o que movimentou foi terra, é erosão, tá bom? Quebrou a pedra, destruiu a pedra, é intemperismo. Movimentou terra, terra no vocabulário popular, é erosão. Pessoal, exemplo, barranco escorregando, erosão. Enxurrada levando areia, erosão. Rio levando areia, erosão. O rio vai levando a pedra rolando dentro dele, erosão. Tá? O processo da pedra lixando no fundo do rio, intemperismo. Então, se destrói a pedra, é intemperismo. E qual que é o produto da destruição da pedra? Inicialmente forma sedimentos, posteriormente esse sedimento pode virar um solo. Entendeu? Intemperismo destrói pedra, erosão arrasa solos ou os próprios sedimentos. Tá? E aí é onde a gente vê o número de óbitos masculinos aumentando.
A pessoa, não entendi. Tá lá um riozinho no interiorzinho aí. A pessoa está acostumada a vida inteira a chegar e pular do barranco. Teve uma enchente na região e a enchente levou uma pedra para aquele lugar. A pessoa chega e pula de ponta. Parafraseando Drummond, no caminho havia uma pedra. Entendeu? E geralmente quem faz isso é homem. E isso explica por que a população feminina é maior. É sério. Aquela tragédia da barragem se romper foi uma erosão? A erosão rompeu a barragem. E aí desceu tudo que estava sendo segurado por ela. Pessoal, como é que eu faço para evitar isso? Você tem diversas técnicas que você tem que adotar para amenizar a erosão. Principalmente na agricultura. Está claro? Ela passa, ela destrói também a qualidade do solo, igual, por exemplo, lá tinha pastos e tudo. Aí depende do que está ali. Vai voltar? Vai. O problema é a escala do tempo. Entendeu? Se a gente for considerar a escala de tempo geológico, vai voltar. Porque eu cheguei aí lá, aí você vê que é um negócio bem... É minério, né? É rejeito de minério, então você tem a perda por causa de toxicidade. Tá? Em algumas situações, o sedimento pode deixar o solo fértil? Pode. Margem dos rios. Margem de rio tem solo fértil. Você vê tudo secão, quando você chega na margem do rio, tá verdinho. Tá verdinho por causa da umidade, mas o solo é fértil. Por que o solo é fértil? O rio alaga naturalmente. Depois ele volta. A parte que ele alagou e depois voltou, ele enriqueceu de matéria orgânica. E matéria orgânica de decomposição vira sais minerais. Então é um solo muito fértil nas margens dos rios. Tanto que a agricultura do Egito, toda na margem do rio Nilo. Você tem na Índia, na margem do rio Ganges. Você tem no nordeste do Brasil, no São Francisco. Mesmo princípio. Então, alguns sedimentos podem empobrecer o solo, outros sedimentos podem enriquecer o solo. Depende de qual sedimento está indo. Tá? Depende do tamanho da enchente. Mas aí, querendo ou não, todo rio, ele enche um pouquinho e esvazia um pouquinho. A ideia da barragem soltar, ela solta água quando ela está na iminência de transbordar. Coisa que não acontece há muito tempo no Brasil. Entendeu? Ela vai soltar na iminência de transbordar. Só vai abrir a comporta se ela estiver na iminência de transbordo. De transbordo. Se ela tiver na sua capacidade, o pessoal retém água mesmo. Só que aí a barragem já é uma interferência humana, já não vai ter tanta influência assim não. A barragem de Irapé, ela faz universidade, então fica para cair água lá, para transbordar direto, porque toda semana eles abrem a porta do rio. Aí tem que saber qual o motivo que eles estão abrindo a comporta ou se a barragem está cheia. Entendeu? Que eles podem estar abrindo para manutenção, eles podem estar abrindo para... porque alguém de baixo reclamou. Em geral, a abertura só faz por medida de segurança. Em geral. Principalmente na nossa atual crise de energia. Ela é uma usina hidroelétrica? É para gerar energia ou é uma represa para outra coisa? Não é para gerar energia, não, é para alguma outra coisa. Que pode ser por isso que eles abrem esse volume de água periodicamente. Que depende para que foi feita a represa. Tá bom? Tá claro até aqui? Tá? O endógeno, ele é baseado em 3 teorias. 3 teorias. Primeira teoria é a chamada deriva continental. O que é a deriva continental? Refere-se ao deslocamento aleatório das massas continentais. Ok? Deriva continental refere-se ao deslocamento aleatório das massas continentais. Essa teoria foi proposta por um alemão
chamado de Alfred Wegener, no início do século passado. Alfred Wegener, lá no início do século passado, tentando explicar a formação dos continentes, tá bom? Wegener, depois de estudar e procurar indícios pelo planeta todo, chegou à conclusão que todos os continentes do planeta esteve unido, formando um único supercontinente, no qual ele denominou de Pangeia. Tá? Então a gente tem aqui, na época Perminiano, tá? 250 milhões de anos atrás, a Pangeia. Detalhe que ela era mais juntinha aqui, tá bom? Aqui ele só deixou o contorno dos continentes, tá? Que fez essa ideia que tudo formando um único supercontinente, no qual ele chamou de Pangeia. Geia quer dizer terra, pan, tudo junto. Então toda a terra junta, há mais ou menos 250 milhões de anos, no período Perminiano. No Triássico, a Pangeia se fragmenta em dois pedaços. Um pedaço ao norte, denominado de Laurásia. Tá? O pedaço ao norte ele denominou de Laurásia. O pedaço ao sul, ele denominou de Gondwana. Se alguém estiver estudando por algum livro, aqui também pode ser escrito com U, tá? Gondwana, escrito com U. Beleza? Então, lá no período Triássico, junto com os dinos, esse supercontinente partiu inicialmente em dois pedaços, tá? Um pedaço ao norte chamou de Laurásia e um pedaço ao sul ele chamou de Gondwana. A Laurásia fragmentou em mais dois pedaços. Você vai ter a América do Norte e Central, e você vai ter o que ele chamou de Eurásia, que nada mais é da Europa mais a Ásia, por ter uma continuidade continental, tá bom? Então a gente tem esse aqui no Oriente, esse aqui no Ocidente e esse aqui no Oriente. Então se você observar, há 150 milhões de anos, você vê que a América começa a deslocar para cá, lembrando que eu estou falando por enquanto só da Laurásia, e a outra parte começa a migrar para lá, tá claro? Veja que não é emendado a América do Sul na América do Norte, tá claro? Dá para ver aqui claramente que ele não é emendado. Tranquilo? Então ele vai ter essa separação, ele vai ter esse deslocamento. E aí, o hemisfério sul, pelo fato de 250 milhões de anos atrás, eles já mantiveram esse tudo junto, será que futuramente vai se separar mais? tá separando. Tá? Há o deslocamento dos continentes. Aí vai volta aquela ideia da física, depende do referencial. Isso vai me doer muito. Não vai ser cobrado na prova de vocês. Não vai ser. Mas só para enriquecer a sua pergunta. O Pangeia, ou a Pangeia, ou Pangeia, que é o continente, tá? Não foi o primeiro supercontinente. Ele foi o último, até hoje. Haverão outros no futuro? Sim. Tá bom? A prova vai cobrar Pangeia. Não vai cobrar nem os anteriores e nem os que irão surgir, até porque vai surgir ainda. Então a prova não vai falar do Rodinia, por exemplo, que é o supercontinente anterior. Tá bom? Mas a teoria inicial, ele começou com a Pangeia. Tá bom? Então, assim, pensando, o planeta é redondo. A gente está afastando ou aproximando da África? Mas a Terra é redonda. Não tem como. Ao mesmo tempo que você afasta, ela vai dar a volta e aproximar. Ok? Então vai juntar todo mundo de novo? Vai. A teoria que explica isso, se alguém quer, de novo, não vai cair isso na sua prova porque não é matéria de ensino médio. Tá bom? Chama ciclos de Wilson. Ok? Só para você entender que não é a primeira. A teoria do Wegener, ela não foi aceita de imediato. A ideia do Francis Bacon, que é bem anterior, a ideia dos continentes se encaixar perfeitamente. Foi os indícios que ele caçou. Pensou como assim? Fósseis contemporâneos, a forma dos continentes,
a estrutura das rochas. Ele chegou à conclusão que estava tudo unido. Só que não conseguiu explicar. Se estava tudo unido, por que separa? E se separa, o que empurra? Eu não tinha resposta para isso. A gente está no início do século XX. Só veio surgir resposta depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente estuda ela porque ela foi resgatada pela teoria das placas tectônicas. Tá bom? A Gondwana fragmentou em mais pedaços. Vai ter a África, a América do Sul, a Austrália, a Antártica, e o mais esquisito de todos, a Índia. Professor, porque você falou que a Índia é o mais esquisito? A Índia originalmente é da Gondwana e atualmente se encontra na Eurásia. Beleza? Professor, como assim? Olha a Índia aqui, ó. Tá vendo um pedacinho aqui? A Índia tá aqui, ó. A Índia aqui, ó. A Índia aqui. Tá ok? Então, ela partiu daqui da África e se chocou com a Ásia. Tá claro? Esse aqui é agora, digamos assim, né? A Terra tá assim. Detalhe que a idade do gelo, essa parte mostrando aqui, tá mostrando a era glacial do planeta. Tem mais ou menos 100 mil anos. Beleza? A idade do gelo, a era glacial, tem mais ou menos 100 mil anos. Então aqui você vê a evolução dos continentes. E aí, conforme eu falei já, ele não conseguiu provar o que fazia o continente deslocar. Ele falou, desloca. Pessoal, tá, beleza, desloca. O que empurra? Como esse troço desloca? Eu sei não. Só sei que desloca, tá? Então a teoria dele não teve muita credibilidade por causa disso não. Tá claro? E aí, a gente vai à segunda teoria, que já é após a Segunda Guerra Mundial, que é a estrutura do planeta. Beleza? Você tem aí a estrutura do planeta formada por essas parcelas de matéria. Tá, e aí? A espessura média da litosfera, em média, dá 50 km, tá bom? Professor, como assim? A primeira, a camada mais fina de todas, é a superfície. Professor, tá, e daí? Essa superfície, a gente chama de litosfera, onde o prefixo lito significa rocha. Então, o que é a litosfera? É uma fina e rígida camada rochosa que envolve o planeta. Pessoa fina, espessura média de 50 km. Isso é fino? O raio da Terra é de... que chega, tem que fazer as contas, quase 7 mil quilômetros. Mas quase 7 mil. Beleza? De raio. Então uma camada de 50 quilômetros em 7 mil? Fininha. Tá? Então a gente chama de litosfera. Também vai compor o que a gente chama de crosta terrestre. Uma definição física e outra química. Tá claro? Litosfera ou a crosta terrestre, que é simplesmente essa camada fininha aqui, ó. Vocês conseguem visualizar, vocês conseguem perceber que a gente está falando da superfície do planeta? Então toda atividade humana ocorre em cima da litosfera. Tá claro isso? Tudo. A gente constrói na litosfera, a gente vive na atmosfera, a gente anda na litosfera, a gente planta na litosfera, é tudo litosfera. Tá? Pessoal, mas não é rocha, é solo. Coleguinha, você vai cavando o solo aqui, chega uma hora você vai achar a pedra lá embaixo. Tá bom? Você vai cavando. Uma hora a pedra você vai achar, tá lá embaixo. Beleza? Então você tem a litosfera. Lembrando que ela não é inteira, ela é fragmentada. Então, o fragmento dela é o que a gente chama de placa tectônica. Entendeu? O piso da sala a gente considera um piso só. Quando você analisa o piso, ele é formado por tacos. Para a gente entender por analogia, o piso todo junto é a litosfera e cada taco é a placa tectônica. Na Pampulha caiu uma chuvinha que eu falei, nó, esquentou. Caiu uma chuvinha umas 10 horas da manhã.
Voltando aqui então. Beleza então que a placa tectônica é só essa camadinha fininha aqui de cima? Tá bom? São pedaços. Imagina a seguinte hipótese. Você tem uma estrutura rochosa toda, você bate nela, ela enche de trincas. Cada pedaço dessa casca é o que a gente chama de placa tectônica. Tá ok? E elas têm movimentos totalmente aleatórios. O movimento dela é totalmente aleatório. Tá bom? E aí? Daqui para baixo, tá? É um material rochoso mineral fundido. Só como assim? De um jeito bem simples. Pedra derretida. Tá? O calor geotérmico, à medida que você vai descendo, a temperatura vai aumentando. Tá? Então, na parte abaixo da litosfera, você vai ter duas outras camadas, que é a astenosfera e a mesosfera, formado por material mineral fundido. As duas juntas compõem o manto. Ok? A astenosfera e as mesosferas juntas vão compor o manto. E aí, a astenosfera é onde a gente encontra o magma, que é nada mais do que o material mineral fundido, pedra fundida, tá? E a parte mais interior do planeta, a gente tem o núcleo interno. Opa, vou mudar a ordem. Núcleo e o núcleo interno, que pode ser simplesmente chamado de núcleo, que tem a temperatura próxima à temperatura da superfície do Sol. Pessoas, está falando que o planeta tem um pequeno Sol interno? Isso, sem fazer nada poético, tá? O planeta tem o seu Sol interior, beleza? E aí, formação básica do núcleo: níquel e ferro. Tá? A essa temperatura, níquel e ferro é uma liga metálica líquida. Em razão da pressão, ele tem o comportamento de sólido. Tá bom? Por causa da pressão, ele se comporta fisicamente como um sólido, apesar de ser um líquido. Entendeu isso? Ele roda, o que gera um campo eletromagnético. Tranquilo? É uma teoria, ninguém nunca foi lá dentro para comprovar isso não. 5.000? Teoria. Como? Sonar foi o principal equipamento que permitiu o mapeamento da parte interior do planeta. Beleza? O pessoal fez o mapeamento interno por sonar, mapeamento indireto. Então você tem a litosfera, que é a crosta, manto e núcleo, e essas divisões. Detalhe, a litosfera, ela tem duas camadas. A camada superficial é o silicato de cassiterita e a camada inferior é o silicato de magnésio. E o que é a parte triste, do meu ponto de ver, que o pessoal não corrige? Magnésio ser anotado errado. Pessoal, como assim? Tabela periódica, magnésio é Mg, não Ma. Tá? Por que é assim? A densidade da cassiterita é menor que a densidade do magnésio, por isso o magnésio vai por baixo. Então, quando você vai olhar a placa tectônica, ela tem duas camadas. A de cima com menor densidade é o cial e a de baixo com maior densidade é o cima. Tá? Macete bem tosco, o cima está por baixo. Ok? Pessoal, por quê? Porque a densidade do cima é maior que a densidade do cial. Placa oceânica, você vai ter praticamente só cima. Placa continental, você tem o cima por baixo e o cial por cima. Tranquilo? Pessoas, bom dia. Bom dia. Tá tranquilo aqui? Qual que é a ideia? Toda placa tectônica, toda superfície, ela é formada por duas camadas. Diferença de densidade. A mais densa sempre vai ficar por baixo. Então a parte inferior da placa é formada por silicato de magnésio, enquanto a parte superior é formada por silicato de alumínio. Em geral é assim. No caso oceânico, no caso do mar, essa aqui faz isso, ó.
Entendeu? E aí, aqui está o nível da água. Ah, pessoal, então o mar também está em cima da placa? Isso, o mar também fica por cima das placas. Ok? Então, eu tenho um continente e uma parte menos espessa onde é oceano. Podendo até mesmo, talvez nem ter ela, fica direto no cima, dependendo do lugar onde for. Tá claro? Então você tem essa característica. Sempre assim? Sempre. E o que é vulcão? É quando o magma consegue passar numa fissura e sair lá em cima. Quando ele sai lá em cima, forma o vulcão aqui em cima. Tranquilo? Tem uma rachadura, uma fratura qualquer, suficiente para passar o magma, que é uma substância extremamente viscosa, tem uma viscosidade muito alta. E aí ele vai aflorar a superfície, gerando o que a gente chama de vulcões. Isso é na litosfera? Na litosfera. Isso tudo aqui é litosfera. O ser humano consegue, por meio de maquinário, essas coisas, fazer Atingir o cima? Não. O buraco mais fundo registrado até hoje tem 12 km de profundidade. É uma sonda. Tá? E aí o que acontece? A temperatura começou a fundir a ferramenta. Ficou quente, aí a broca começou a derreter. Não derreter, tipo, tirar e sair líquido. Mas aí, como a temperatura está muito alta, o calor, ela ficou mole, ela parou de escavar. Tá? Foi uma sonda que o pessoal fez, não sei qual que era o objetivo da sonda, na Rússia, parou por aí. Tá bom? Ah, professor, eu vi um filme, tá? Mas se alguém quiser ver essa ideia toda de estrutura do planeta, o filme chama Núcleo. Tá bom? Professor, tem na Netflix? Não sei. Não sou assinante Netflix. Não sei o que você chama de bem antigão. Bem antigão pra mim é clássico, anos 30, anos 40. Não, ele é mais recente. Ele é, se não for no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Tá? Chama o Núcleo. O enredo do filme, sem dar spoiler, tá? A ideia do enredo é que o campo magnético da Terra começa a se desfazer e a galera descobre que o núcleo parou de rodar. Então eles vão fazer uma jornada até o núcleo do planeta para fazer o núcleo voltar a rodar. Tá? Por favor, não confundir com Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra é literatura, é Júlio Werner. Tá bom? Esse o núcleo é ficção científica. Beleza? E aí mostra a estrutura do planeta, esse negocinho, eles mostram esse negócio mais detalhado. Não, sempre sobra um casal. Né? Isso é meio clichê, sempre sobra um casal. Tá claro até aqui? Apagando do lado de cá, a parte que mais pesa nesse assunto, que mais pesa que vai nessa situação, é as chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas. Hã? O que gera a movimentação das placas tectônicas, o que vai impulsionar ela? Que aqui, apesar desse desenho não ter, você tem corrente de convecção acontecendo aqui. Aí você tem um conjunto de corrente de convecção que faz o magma deslizar numa certa direção, que acaba arrastando o que está por cima. Tá? Tem uma diferença de densidade muito grande entre a litosfera e o manto. Essa mudança é chamada de descontinuidade de Moravec. E aí você tem um líquido deslocando aqui o tempo todo, que acaba empurrando a parte de cima. Tá bom? Então é isso que vai deslocar, e é essa a resposta que o Wegener não soube dar. Tá, ele não sabia, isso só foi possível após a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então a teoria das placas tectônicas resgata a teoria do Wegener. Agora consegue explicar o porquê que isso aqui aconteceu. E aí então, placas tectônicas. A gente sabe já que as placas tectônicas são fragmentos da litosfera. Beleza? Que se movem aleatoriamente. Tá claro? Quais são as possibilidades de movimento das placas tectônicas? E é esse aqui que gera confusão. Placa tectônica só pode se mover em duas direções. Professor, como assim? O pessoal vai lembrar logo do convergente, divergente e tangencial. Isso não é direção de movimento.
Isso é tipo de contato entre bordas. Os movimentos são dois. Ou o movimento é horizontal, vou colocar aqui o horizontal, ou o movimento é vertical. Então, ou o movimento é horizontal, ou o movimento é vertical. Beleza? Então, placa tectônica, ou ela se move no sentido horizontal, ou ela se move no sentido vertical. O sentido vertical, a gente fala que ele é lento, beleza? E ele é lento, vou colocar só isso. Ele é relativamente lento. Chama-se epirogênese. O movimento vertical, o movimento lento, ele é chamado de epirogênese. Já o movimento horizontal, ele é relativamente rápido, tá? Esse movimento aqui, ele ocorre por uma questão de equilíbrio. Os autores chamam de isostasia. E aí, escrevendo a pergunta do nosso coleguinha, esse aqui é por corrente de convecção. Então, as placas tectônicas vão ter o movimento por corrente de convecção. O horizontal é chamado de orogênese. Sinceridade com vocês agora. Nunca caiu em prova nenhuma. Você não vai achar nenhuma questão. Pode revirar a internet o quanto vocês quiserem, vocês nunca vão achar a questão de epirogênese. Por quê? Ela é quase imperceptível. A gente nem percebe. Ela é lenta em escala de tempo geológico. Se ela é lenta no tempo geológico, imagina no tempo humano. Beleza? E essa é rápida no tempo geológico e no humano. Então, o que vem na prova é a orogênese. Orogênese é o que vem na sua prova. Vai vir essa orogênese. É essa que é o fator complicante. Onde o prefixo oro quer dizer montanha. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando que a montanha é formada a partir do movimento horizontal? Falei isso? Então devia ter falado, porque é isso. Tá? Professor, peraí, você falou que o vertical não gera montanha e o horizontal gera. Isso. Professor, deixa eu ver se eu entendi. O vertical não gera montanha e o horizontal gera. Isso. Onde está a dificuldade? Tá? É esse horizontal que toda a prova cobra. O prefixo oro quer dizer montanha, gênese, início, origem, formação. Então, formação da montanha. Então aqui a gente tem um mapa mundi dividido nas principais placas tectônicas. Estão todas aqui? Não, não estão todas. E aqui só está retratado os movimentos horizontais. Os verticais a gente não retrata, de tão insignificante que eles são. Ok? Professor, tá aí daí. Veja que elas se deslocam aleatoriamente, então você vai ter todos os pedacinhos encaixados um com o outro. Aí o coleguinha perguntou do tamanho. Essa aqui é a placa do Pacífico. Olha, ela começa desse lado do mapa. Você não pode esquecer que a Terra é redonda e ela continua do lado de lá. Ok? Olha o tamanho dessa placa. E aí você pega e olha o tamanho da placa de Cocos. Tá? Tem placas menores? Tem. Você tem a placa de Nazca, bem por aqui. A placa do Irã, a placa da Arábia, a placa indo-australiana. Olha, a Índia faz parte da mesma placa que a Austrália. Brasil está no meio da placa. Tá? E a situação, a mesma coisa acontece com a costa oeste dos Estados Unidos. Então dá para você até zoar, tirando onda. Professor, como assim? Filme norte-americano mostrando terremoto em Nova York? Não. Ah, vulcão em Nova York? Não. Não vai rolar. Tá? Ah, não. Tsunami no Rio de Janeiro. Só se o meteoro caiu no oceano, porque terremoto não. Tá claro?
Então você vai ter essa ideia da orogênese relacionada à montanha, tá? E o que gera o movimento é a corrente de convecção. Enquanto aqui, equilíbrio isostático. É algo que a física fala que é parecido com um empuxo. Tá bom? Tá, professor, e daí? A orogênese, ela pode ocorrer em 3 formas. Primeiro, a ideia da colisão, que é também chamado de convergente, tá? A separação, que também é chamado de divergente, e a tangencial, que é chamado de transcorrente. Pessoal, e daí? Colisão, a ideia da colisão ou convergir, as placas elas se comprimem. Aqui, as placas se afastam. E aqui, elas deslizam paralelamente. Ok? Então você tem a ideia dela se comprimir, dela se afastar e dela se deslizar paralelamente. Pessoal, como assim? Então aqui você tem o contato convergente, onde essa placa está indo nessa direção e essa placa aqui. Então, uma placa vai numa direção, a outra placa vai na direção oposta. Tá bom? Elas estão convergindo. E aí? E aí que a gente vai ter a formação. Pincel verde está aqui, da fossa, da montanha e da subducção. Ok? Então, se há montanha, você vai ter a colisão entre placas tectônicas. Apareceu montanha, é colisão entre placas tectônicas. Tá, palavra montanha sempre quebra a perna de professor de geografia. Pessoal, como assim? Sempre quebra. No Brasil, a gente tem 2 conceitos de montanha, tá? E ainda tem uma briga entre os autores para definir o que é ou não montanha. Beleza? O critério conceitual que a gente usa, para nós, o Brasil não vai ter montanha, tá bom? Que é o critério mais usado. Beleza? É o conceito mais usado. O que é o montanha? Fala que é um dobramento recente, ou seja, no período Cenozoico, dobramento recente da borda da placa continental em colisão. Professor, como assim? Olha só o movimento, no gesto, ó. Você tem 2 placas encostadas uma na outra. Nunca fica buraco, tá? Se ela afastar, o magma sai e preenche o espaço. Tá ok? Mas vamos pensar só na colisão por enquanto. Uma tentando empurrar a outra. Uma vai tentar empurrar a outra. A que tem maior densidade, ela mergulha. É o que a gente chamou aqui de subducção. Ela vai mergulhar. Se tiver continente, o continente dobra. É por isso que ele ganha altura. Ele dobra. Entendeu? Lembrando que eu estou dobrando rocha. É onde tem o tremor.
Tranquilo? Que é a ideia do terremoto. Então faz isso, ó. A mais densa vai por baixo, tá? Ela não vai envergar e vai por baixo. A menos densa enruga, dobra. Ela é como se estivesse embolando o continente aqui, ó. E aí ele ganha altura. Essa parte dobrada é o conceito de montanha que a gente vai trabalhar. Tá claro? Esse é o conceito de montanha. Com esse conceito, não há montanha no Brasil. Não existe montanha no Brasil a partir desse conceito. Tá? Tem um canal no YouTube do meu amigo professor João Marcelo, que ele fala, ó, montanha no Brasil. Ele vai mostrar algumas estruturas, vai falar que são as montanhas. Se alguém está assistindo vídeo ou aula complementar por YouTube, toma cuidado com esse conceito, tá bom? Nesse conceito aqui, que é o conceito mais predominante, já é um conceito mais usado no Brasil, não há montanha. Hã? Sim, mas serra é um nome genérico, que é um conjunto de elevações. Beleza? A gente tem chapadas, a gente tem mar de morros, a gente tem icebergs, a gente tem falésias, temos cuestas, escudos, maciços e diversas outras formas de planalto. Tá claro? Mas, por esse conceito, montanha não. Montanha vai se formar na era Cenozoica, por isso que ela recebe o nome bonitinho, que a prova vai adotar, de dobramento moderno. Tá? A UFMG, ela é sábia. Ela não vai colocar na sua questão o vocábulo montanha. Exatamente por essa. Vai ter lá dobramento moderno. Dobramento moderno. Tá claro? Por causa dessa divergência, ele vai usar o termo dobramento moderno. No Brasil tem dobramento moderno? Não. O Brasil é estrutura antiga. O Brasil é muito antigo. Estrutura geológica já estável. Tá bom? Então não há dobramento moderno no Brasil. E aí, quais são os dobramentos modernos? Serão o Alpes, os Andes, o Atlas, o Himalaia, que é o maior de todos, né? E as rochosas. Então essas são as cadeias de montanhas existentes no planeta. Ok? Essas serão as cadeias de montanhas. Os Alpes fica aqui nessa região europeia. Os Andes fica aqui na América do Sul. Tá bom? O Atlas aqui. O Himalaia aqui, que assim, desculpa, Himalaia aqui, e aqui as rochosas. Tá ok? Então, montanha é uma área onde há colisão entre placas tectônicas. Basta ter a colisão? Não. Colisão entre placa continental. Pelo menos uma envolvida tem que ser continental. Separação já ocorre um processo diferente. Separação, você vai ter uma placa aqui em que uma placa está indo para uma direção e a outra placa está indo na direção oposta, nesse caso que já é oceânica, e forma um planalto submarino chamado de dorsal mesoceânica. Ok? O que é a dorsal? A dorsal é uma cordilheira, outra palavra bonitinha que pode ser usada aqui, tá bom? Cordilheira é um conjunto de elevações. Tranquilo? Cordilheira vulcânica submarina. É uma cordilheira vulcânica submarina. Onde vai ter? Sempre que houver separação. Então eu tenho uma aqui, chamada Mesopacífico. Eu tenho aqui, chamada Mesoatlântica. Lembrando que a Mesoatlântica vem desde a Groenlândia até chegar aqui embaixo da Antártica. Beleza? Eu tenho aqui Mesoíndica, que é essa aqui, tá? Aqui não, aqui eu vou ter formação de ilhas vulcânicas. Tá claro até aqui? Então você vai ter a ideia da separação formando a dorsal. E
tangencial, o deslocamento é paralelo. A esse deslocamento paralelo, tá? É onde você vai formar os relevos que a gente chama de falhas, que teve alguém que questionou aí mais cedo. Andrews. Só tem terremotos elevadíssimos, terremotos fortíssimos e quase nada de vulcão, tá? E a outra que a gente coloca é a falha do Caribe. A San Andreas fica nos Estados Unidos e a do Caribe passa em Porto Príncipe, corta o Haiti. Então, onde você tem a San Andreas é essa falha geológica aqui e a do Caribe está aqui, ó. Sim. Tá? Por isso que tem terremoto aqui fodástico e aqui também tem terremoto fodástico. Deve lembrar quando existia a MINUSTAH, que é a missão da ONU das Nações Unidas para a salvação do Haiti, era o exército brasileiro que representava a ONU no Haiti. Durante a ação do exército brasileiro teve um terremoto que acabou com a capital do Haiti. Tá lá o motivo. E San Andreas ocorre direto. E o filme? Sim. Teoria da The Big Bang, que explica aquele filme lá baseado na teoria. Então, olha só, esquematicamente falando, fronteiras convergentes, tá vendo? Lembrando que em caso marinho, tá? Se eu tiver a convergência no mar, vai formar ilhas vulcânicas. Por exemplo, o Japão. E já essa aqui, no continente, forma rift. Então a gente vai ver, ó. Tá vendo a região do oceano? Então você tem a corrente de convecção aqui para direções opostas, o que faz a separação aqui e a formação da dorsal aqui no meio. Aqui você tem a separação no meio do continente. Separação no meio do continente forma um chamado rift, que é um vale geológico. Aqui você tem a colisão entre o continente e o oceano, que formou a cordilheira. É necessário que vocês entendam que a cordilheira, a montanha, ela vai ficar paralela à borda da placa. Entendeu? Então você tem a borda da placa aqui, ó, de fora a fora, a fossa está aqui, e aí a montanha fica paralela aqui no continente. Tá ok? A dorsal, e aqui eu acho que não tem, aqui você tem a colisão de novo, tem outra cordilheira forçada aqui, oceânica, mas a gente não tem a tangencial bem claramente demarcada aqui, tá bom? Mas no outro desenho mais para cima a gente consegue ver, olha, limite transformante ou transcorrente, tá? As placas deslocam-se horizontalmente, divergente, que vai formar a ideia do rift, o magma pode sair, e a convergente. Beleza? A gente tem todas essas formações, todas elas ocorrem simultaneamente. A pessoa pode acontecer de todas gerarem terremotos e vibrar ao mesmo tempo? Não acredito, nada é impossível, tá? O que é mais legal da geologia? Não tem previsão. A gente sabe onde, a gente sabe como, a gente sabe o porquê, mas não tem a menor ideia do quando. Por isso que não rola de salvar quase ninguém. Quando o troço deu ruim, já era, tá? O clima a gente prevê, furacão, tufão, tornado, ciclone, a gente prevê, tira a galera antes. Terremoto, você está no lugar que tem potencial de terremoto, você pode ficar lá a sua vida inteira e nunca rolar, como você pode acabar de pisar lá, o troço dá merda. Falar, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Não, pessoa. Sua vida é... o seu tempo de vida comparado com as ações geológicas é insignificante. Tá bom? Completamente insignificante. Beleza, o transformante ou tangencial ou transcorrente, o divergente, o convergente, tá? A pessoa tá aí daí. Aqui a ideia da fragmentação do continente, que lá eu fiz só do oceano. Veja, o continente começa a distender, esse meio afunda, pode acontecer do mar invadir, se esse processo de afundamento atingir o litoral
pode o mar invadir, chamada transgressão marinha, e se continuar crescendo, vai formar a dorsal mesoceânica. Onde isso ocorre? Porque que tem essa Atlântico. A gente não pode esquecer que a América era pregada na África. Começa a separar. O início da separação é o rift. Começou a separar, forma rift. Se continuar, o rift evolui para o mar. Se a separação continuar, o mar evolui para o oceano. Entendeu isso? Tá? Não coloquei imagem, me esqueci completamente. Então, ó, lá vamos nós no desenhinho. Mapa da África, pode ser? Sim ou não? E aí, alguém lembra o nome desse mar marcado de vermelho? Não, esse mar aqui é o Mar Vermelho. Então, o mar destacado de vermelho é o Mar Vermelho. É a separação, a Península Arábica está saindo fora. E o mar já invadiu. Tá, pessoal, e daí? O continente africano está quebrado bem aqui assim, mais ou menos, ó. Região conhecida como chifre africano. O chifre africano também está saindo fora. O mar já invadiu? Não, ainda não. Ah, pessoal, então eu vou ver o mar invadir? Não. Pode morar sua vida inteira e vai estar lá, do mesmo jeito que está lá, tá bom? Você tem uma ideia, o mar vermelho está descrito desse jeito no livro da Bíblia. Você vai lá, está igualzinho, não mudou nada. A formação do Quênia, escreve isso também? A maioria dos cânions são erosão. É processo exógeno. A maioria foi o rio que escavou. Vamos pegar aqui onde a gente está no curso. Todo mundo consegue ver o rio ali? Tá vendo? Tem um rio ali, ó. Chama Rudas. É, debaixo da avenida ali é um rio. Se você tiver tempo, você vai em cima daquele canteiro, você vai ver um bueiro, o rio passando lá embaixo. Tem um rio ali. Tá vendo que do lado de lá é uma subida? E se você vai em direção do pirulito também é? Quem fez esse? O rio. Foi esse rio que escavou esse buraco. Tá claro? Se não tiver intervenção humana, ações geológicas podem levantar essa parte, o rio pode aprofundar mais. E aí forma canyons, vales ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Esse aqui é um vale tectônico. Mas a maioria dos vales são erosivos. Tá ok? A maioria. Esse aqui é chamado de Rift Valley, na região do continente africano, que é a separação do chifre africano. Tá claro? E aqui a gente tem o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamado Anel de Fogo do Pacífico. O que é o Anel de Fogo ou Círculo de Fogo? Seriam áreas de borda de placa tectônica onde se observa grandes atividades sísmicas. Então é uma região que tem grande volume de terremoto, tem grande volume de vulcão ativo, tá? Você tem maremotos, tsunami, todos isso envolvidos. Então o Círculo de Fogo do Pacífico, ele vai pegar toda a área da costa oeste sul-americana, passando aqui pelo Estreito de Bering, veja a formação do Japão e todas essas ilhas dessa região. Por isso que o Japão tem tanto terremoto. Olha a distância que o Japão está da borda de placa. A linha azul é a fossa. Essa fossa que a gente desenhou aqui, ó. O Japão está do ladinho de uma. Tá? Ah, professor, então o pessoal do Japão faz igual aqui na Amazônia? Na Amazônia a galera fala, vamos fazer um happy hour depois da chuva. No Japão, vamos marcar uma saída depois do terremoto? Não. O terremoto não tem previsibilidade. Tá bom? Ele pode ocorrer qualquer hora. Então todas essas ilhas, vai pegando do Japão, passando aqui pela região das Filipinas, tá? Região da Indonésia, todas essas áreas aqui são mais novas que a Pangeia. São todas ilhas vulcânicas. Todas elas. Pessoal, posso passar férias lá? Pode. Tá, vai. Tá, mas vocês viram que há um mês atrás teve o tsunami da Indonésia. Lá em Portugal teve um terremoto também esse dia, um negócio. Teve, mas lá é a colisão entre placas, né? Voltando aqui lá na... Aqui, ó. Portugal tá aqui, ó. Tá? Detalhe, aqui tá fechando. Essa parte sul da Espanha vai encontrar com a parte norte da África. Professor, posso ir lá antes de fechar? Você vai, se você for, vai ser antes de fechar. Mais 6 meses ainda para você conseguir fazer isso.
Tranquilo? Então a gente fecha por aqui.